sou a Gabi Ometo e essa é mais uma dica de escrita onde vamos explorar sistema de magia. E não sei porquê, mas antes de estudar sobre isso, sempre que eu ouvia sistema de magia, eu pensava em alguma coisa numérica. Porque, não sei, mas a realidade é que não tem nada de matemática nisso. Na verdade, o sistema de magia é um conjunto de regras que vai reger como a magia no seu livro funciona. Você não pode quebrar essas regras, porque senão você vai fazer um furo na história. E agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os 10 passos para se criar um sistema de magia, perguntas que você vai ter que pensar sobre e responder. Então, vamos lá, porque a primeira pergunta é a origem da magia. O nome é extremamente explicativo, até praticamente eu não preciso falar, mas aqui a gente vai dizer um pouco como a magia surgiu. Essa pergunta eu acho que é a única que às vezes não precisa aparecer na história, muitas vezes eu acho que nem precisa ser respondida. Porque eu tenho, assim, 2 motivos. Primeiro, eu acho que, assim como o nosso mundo, que existem mistérios que talvez nunca vão ser resolvidos, o nosso mundo fantástico também tem que ser isso. Ele tem que ter pontos que a gente não vai descobrir porque é assim que funciona. Como surgiu a magia pode ser uma delas. Agora, tem outra coisa também. Eu acho que existe 2 tipos de magia. As magias que estão intrínsecas nesse mundo, que elas são tão antigas quanto o mundo, então não há motivo para você saber como ela chegou ali. E outras que surgem no meio da história, que surgem, como eu posso dizer? Eu vou usar um exemplo para me explicar melhor, vocês não precisam conhecer a história, principalmente porque ela não foi publicada. Primeiro, a gente tem Harry Potter. Harry Potter, a magia tá ali desde que eles se entendem por gente. Já provavelmente surgiu muito tempo atrás, então não existe motivo da origem da magia. Porém, eu tenho uma história que não sei se eu vou publicar, mas que existe um grupo de pessoas que recebeu a magia para se proteger. Então é uma coisa assim que tem uma data, que tem histórias e faz sentido ter uma origem. Então, existia esse ponto. Agora tem um livro que eu acho muito bom, perfeito para a explicação desse livro, que é Rio de Sangue e Magia, da Thaís Lopes, mais especificamente o segundo livro, onde eles embarcam na origem da magia. E ao mesmo tempo que eles descobrem muita coisa sobre si próprios, sobre seu povo, sobre o problema que está acontecendo, muita coisa da origem, a origem em si, de como o rio da magia surgiu, eles não descobrem. Eles ficam um mistério. Então é um equilíbrio muito bom de você descobrir a origem e ela permanecer secreta, é maravilhoso. E eu vou usar mais ou menos Harry Potter e Rio de Sangue e Magia como exemplos, tá bom? Porque eu acho, por mais que eu não goste de Harry Potter, eu acho um bom sistema de magia e eu preciso também usar exemplos que vocês conheçam, né? Então, releiam Rio de Sangue e Magia pra mim parar de usar Harry Potter. Obrigada. Ah, e uma coisa, se você não for criar a história, deixar certinho, vale também você criar lendas sobre isso. Lenda das primeiras pessoas que usaram magia, histórias sobre isso, que pode ser ou não verdade, porém vai enriquecer muito o seu livro. O segundo passo pode ser considerado quantidade de mana, mas é o nível da magia, o quão poderoso é esse mundo. A magia ali é apresentada por algo raro, poucas pessoas têm. Isso significa que eles podem ser vistos como pessoas maravilhosas, que é algo maravilhoso de ter, ou algo ruim, uma pessoa amaldiçoada por usar, ou a magia pode ser tão comum ali que ela deixou de ser algo lindo para ser algo banal, corriqueiro. E acho uma coisa muito importante dizer, por exemplo, se você tem uma grande parte da população que tem magia, algumas coisas deixam de existir. Por exemplo, fósforo. Você não precisa ter fósforo se você pode só fazer uma magia e acender o fogo. Acender o fogão. Eu acho uma coisa muito engraçada, muito interessante de você pensar. O que a magia substituiria do que é nosso hoje? Esse é um exercício muito legal que você pode fazer ao longo do livro, que vai deixar a sua história ainda mais interessante, que vai deixar ela ainda com um toque que é só seu. O terceiro passo é definir quem pode usar essa magia. Existe alguma definição? É algo aleatório? Sei lá, qualquer pessoa pode usar? Ou tem que ser de nascença? Precisa de um ritual para liberar magia? É uma coisa que só um tipo de pessoa, de humano pode usar? Mulheres, crianças, pessoas nascidas na sexta-feira 13 sob a lua cheia, uma coisa bem específica. Pessoas loiras, pessoas que nascem com uma marca de nascença, pessoas que, sei lá, gente, pode ser qualquer coisa. É algo que sim, pode ter um peso na história dependendo do que você quer. E eu acho que isso deixa as regras do seu mundo mais interessantes. 4. Como a magia é feita no seu mundo? Lista, tá? Todas as maneiras. Pode ser varinha, poção, feitiço, cajado, mão, pensamento. Me fugiu outros exemplos. Existem várias maneiras de você usar a magia. Você pode incorporar todas no seu livro. Você pode
incorporar apenas uma, você pode escolher alguns e diferenciar entre povos. Um exemplo maravilhoso disso é Rio de Sangue e Magia, onde existe 3 maneiras de você utilizar o rio. O primeiro é através do som, uma coisa super técnica que precisa de anos de estudo. Existe a maneira de você se entregar a esse poder e o rio subir sobre você, sobre o seu braço, que é muito louco. E existe a maneira do meio, que é a da protagonista, que ela acha que ela tá destreinada o suficiente para usar o do povo dela, e ela acha selvagem o suficiente o do outro, então ela criou a própria maneira dela, que ela usa amarrações, feitiços, às vezes alguns sons, ela se entrega mais ao rio do que o seu povo. Eu acho que diferenciar a magia, como, por exemplo, Rio de Sangue e Magia, você já deixa uma divisão. Como, por exemplo, um povo vê o outro de maneira diferente por usar a magia. Alguns acham mais selvagens, outros mais chatos por só usar som. Eu acho isso muito interessante, muito divertido. Eu acho que dá uma riqueza maior à história. O 5º passo é mágicos versus não mágico. Como é essa relação? E pode ser inúmeras formas. Pode ser a grande, perfeita harmonia. Só que não, né, gente? Perfeita é uma harmonia chata. Pode ser um mundo onde os não mágicos se sentem inferiores, tentam restringir os mágicos, podem tentar caçá-los, matá-los, tentar controlar eles. Pode ser um mundo onde os mágicos têm o poder e caçam, subjugam as pessoas que não têm magia. Ou pode ser como Harry Potter, onde a magia é escondida e ninguém sabe, então não tem esse conflito. Porém, é claro, a história vai ter o problema deles. E essa decisão eu acho que é uma das mais importantes, porque ela vai ditar muito do que vai acontecer na sua história. Você não pode colocar um lugar onde os mágicos são subjugados e caçados, colocar um personagem que tem magia e esse aspecto do mundo não vai atingir ele. Então, algumas decisões têm mais peso que outras na sua história. Algumas dessas decisões aqui vão interferir nas ideias da sua história. Algumas vocês vão odiar e outras vocês vão amar. Às vezes você pode falar, meu Deus, uma caça à magia aqui é tudo que eu precisava da história. Ou você pode falar, não é um problema que eu não quero, eles vão viver em perfeita harmonia e problemas vão ser outra coisa. Pode ser também, eu acho. Cada escolha ali vai gerar uma história diferente, cada escolha gera consequências diferentes. O que você precisa é lembrar de colocar essas coisas na história, principalmente isso que é tão intrínseco na história. Por exemplo, origem da magia, nível da magia, não é um momento que você precisa explicar com todas as palavras. O nível da magia, por exemplo, você vai mostrar ao longo da história. O que você precisa nesse mundo, às vezes, é apenas saber as regras, descobrir o que você precisa explicar, descobrir o que você vai mostrar, como, por exemplo, também a maneira de dar magia. Você não vai chegar e falar, olá, meu nome é e eu uso magia assim, assim, assado. Não, você vai mostrar ele usando a magia desse jeito. E também, é claro, tem perguntas ali que têm impactos maiores ou menores. Por exemplo, como a magia pode ser feita, tem um impacto menor de como é a relação entre magia e não magia, certo? Então, você sempre tem que pensar isso, acrescentar esses itens à sua história, à sua ideia que você já teve. E também se inscrever no canal, porque só assim você vai ser um bom escritor, porque você sempre vai receber os vídeos, os meus dicas de escrita, que eu acho, na minha opinião, tá ficando cada vez melhor. Tô ficando melhor em explicar, em pesquisar, e assim, daqui é só pra cima. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo, de um que você gosta bastante, e compartilha para todos os seus amigos escritores. Pega um vídeo, dica de leitura e compartilha para seus amigos leitores. Vamos espalhar esse canal para todo mundo. E lembrando, gente, eu já tenho livros publicados, tá bom? O link está aqui na descrição. É um realismo mágico com fantasmas e um romance fantástico de sereias, uma releitura da Pequena Sereia no mundo moderno. Agora vamos falar um pouco sobre o 6º, que são os poderes. Aqui é outra lista que você pode fazer. Liste as mágicas que você quer que exista no mundo. Pode ser uma coisa elemental, pode ser coisas como energia, luz, sombra. Pode ser, assim, muita coisa. Usa e abuse do que você já conhece para criar essa lista. E agora a gente vai ser assim, né? Primeiro você tem que fazer essa pergunta. Todo mundo vai ter o mesmo poder ou vai ser diferente? Por exemplo, Harry Potter tem exatamente o mesmo poder, todo mundo sabe a mesma coisa. O livro que eu tô escrevendo... Não vou falar do livro que eu tô escrevendo não, né? Por exemplo, o Grishaverso, né? Sombras e Ossos, é isso que esse título, que tem série. Alguns controlam sombras, ar, água, sangue, então é diferente. E aqui, gente, muito cuidado para não criar muita magia e você se perder. Eu acho que um exemplo muito bom de como a pouca magia ajudou é a lenda de Aang, o Avatar. Não o Avatar bichão azul, o Avatar da flecha azul. Eles têm praticamente 4 poderes, tem algumas derivações, mas eles exploram esses 4 poderes
muito. Por quê? Se você tem pouca magia, você tem mais tempo para explorar elas. Se você tem muita magia, você vai ter um leque maior e não vai se aprofundar tanto. Não existe algo certo, algo ruim. Existem escolhas. Então você vai fazer sua escolha e vai manter. Sétimo passo é história e magia. Como a magia influenciou na história desse mundo? Ela criou guerras, ela defendeu guerras, o mundo só se sobreviveu porque tem magia. Como a magia influenciou esse lugar? Como foi positivo, negativo, ou, por exemplo, não teve nenhum nada. Por exemplo, se a magia é escondida, não vai ter tanto influência na história. Então, são pensamentos, essa é uma pergunta que você não precisa expor tanto, não tem tantas consequências como poder, por exemplo, os poderes. 8. Magia e política. Como a magia e seus usuários, obviamente, são vistas pelo governo. Pode ser um governo de magos que controlam tudo, pode ser um humano que tem um exército de mago que quer dominar todos os mundos, ou pode ser um lugar extremamente religioso que caçam essas pessoas que acham que são demônios. São várias coisas e, novamente, eu acho que magia e política tem um pouco mais de consequência, dependendo do que você escolhe, ele vai ter um peso maior na história, você vai ter que colocar algumas coisas. Eu acho que às vezes podem atrapalhar um pouco porque você já criou um mundo e às vezes você tem uma ideia que você precisa mudar, mas eu acho que esses insights, esse acrescentar na história, deixa ela ainda melhor. 9. Preço e consequência. O que a magia cobra para ser feita? Pode ser energia vital, sangue, feitiços, sacrifícios, ou pode ser nada. Se você usa a magia sem pagar o que ela deve, ou você extrapola o seu limite, o que acontece? Quais são as consequências dos seus atos? Você sente dor? Você desmaia? Você perde a magia? Você morre? Vários níveis, obviamente. Ou, é claro, pode não ter nenhuma consequência, como Harry Potter, que tem um sistema de magia muito interessante, porém eu acho que esse é o único ponto ruim. Porque quando você coloca um limite na magia, se torna interessante, porque você sabe que seu personagem ele não pode ir tão além, então você vai ter que usar a cabeça. Pode chegar um momento em que ele não vai ter magia e ele vai ter que usar a criatividade para sair da situação. Eu acho coisas assim mais interessantes do que criar apenas uma magia sem limite. Então pensem muito sobre o preço da magia, o quanto ela cobra, seja de energia, seja de vida, seja de sacrifício, o peso disso, o que acontece quando você quebra essa regra, ultrapassa o seu limite. As consequências são bem mais interessantes do que simplesmente ter magia ilimitada. E agora, a 10ª e última pergunta é sobre o aprendizado. Cada pessoa tem algum nível de poder ou todas podem atingir o mesmo poder se treinar bastante. No seu mundo, existem poderes mais fortes, mais fracos, ou todo mundo com esforço pode chegar no mesmo nível? Faz diferença você ter um treinamento, não ter um treinamento? Aqui é sobre níveis de poder. Vou dar outro exemplo, Harry Potter. Harry Potter, praticamente, se você parar pra pensar, todo mundo tem o mesmo poder, sabe? Vai diferenciar se você é mais rápido em falar feitiço, se você não precisa falar feitiço, se você decora os melhores feitiços. Mas se você parar pra pensar, ali não existe grande diferença. Estou falando como uma pessoa que assistiu os filmes, tá bom? Não tô falando dos livros. Mas existe, por exemplo, Rio de Sangue e Magia, onde as pessoas têm níveis diferentes. Você pode ser mais forte, você pode ser mais fraco. Lembrem-se que o personagem mais poderoso geralmente não é um interessante pro protagonista, tá bom? Faça ele ter bastante dificuldade, porque deixa uma história mais interessante. E esses foram os 10 passos. Você já conhecia? Se já, comenta aqui o que você achou. Se você não conhecia, comenta se você gostou ou não. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal porque estou sempre indicando dicas incríveis. O próximo vai ser um método de planejamento de história, mas eu também quero trazer leis da magia pra gente fechar o combo magia com esses 3 vídeos. Então já se inscreve pra você não perder. Se você já for inscrito, conhece um amigo que escreve fantasia, pega o link desse vídeo e manda pra ele. Se você conhece um amigo leitor, pega minhas dicas de leitura e manda pra ele, para indicar, espalhar esse canal pra todo mundo. Se você gosta das minhas dicas, saiba que o meu Instagram, que tá aparecendo aqui, eu tô sempre postando praticamente toda semana. Vai ter conteúdo sempre novo lá, com mais facilidade. E lembrando, gente, sou uma autora, já tenho 2 livros publicados. Se você se sentir curioso, o link vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!